Eu, na verdade, assim, a minha história é uma história de montar uma empresa e partir da estaca zero, né? Ou seja, a primeira empresa que eu comecei, a gente começou com 3 pessoas e foi até 1.500 pessoas, né? No início, né? E eu acho que isso é uma característica até um pouco do engenheiro, né? A gente acha que consegue fazer tudo. A gente acha que, inclusive, RH a gente sabe fazer, que vai dar certo, que o engenheiro é uma pessoa diferente, né? E que aí vai botar uma pessoa com uma formação mais assim humanista, mais com um lance de psicologia, que talvez não funcione tão bem. Então, eu durante muito tempo fui um pouco preconceituoso e sou muito franco, né? Mas depois que você vê a coisa crescer, né? Depois que você passa de um certo número de pessoas, você começa a notar o seguinte: caramba, isso aqui não é mais uma coisa, digamos assim, do ponto de vista de RH, amadora. Não dá mais para eu tentar ir assim, só na intuição. Eu preciso ter um pouquinho de formalismo para tratar a questão, para abordar alguns problemas. Então, eu acho que alguns, digamos assim, conceitos, alguns conhecimentos, a própria cabeça da pessoa de RH, nessas horas pode fazer a diferença. Então, teve um determinado momento que eu me entreguei. Eu falei, olha, então a gente precisa ter uma pessoa de RH, esse, digamos assim, o lado mais assim de psicólogo, né? O lado mais assim de se preocupar com as questões mais humanas. Tem uma hora que ele é essencial, especialmente quando você passa por uma escala maior, né? Que aí você tem que fazer a coisa de uma maneira bem organizada, né? Então hoje eu tenho uma visão muito positiva do RH. Na verdade, eu me formei em engenharia química em 87, fiz mestrado durante 2 anos e estava com mais 2 colegas que tinham feito o IME comigo e depois foram fazer a COP lá na FRJ, né? E quando a gente acabou o mestrado, a gente estava meio, o que a gente vai fazer, o que não vai? A gente resolveu montar uma empresa, a gente montou a Kentec em 1989, né? E ficamos lá com a empresa, tocando a empresa em plena década de 90, que foi uma década muito complicada para a engenharia, né? Muito difícil. Mas aquele negócio, uma década difícil tem as suas vantagens, né? Porque na hora que a economia está um pouquinho pior, o cara que consegue fazer a coisa com um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de competência, Então a gente teve sucesso, acabou vendendo uma parte da empresa no início dos anos 2000, depois mais para frente a gente vendeu o resto da empresa, até tinha uma questão contratual lá que de certa maneira a gente não teve muito como escapar disso, vendeu o restante da empresa e continuou até trabalhando lá dentro da multinacional que havia comprado a gente, né? Mas depois de um tempo você tem aquele seu lado assim de querer empreender, né? Querer fazer uma coisa nova, ele tá lá dentro do sangue, tá lá certamente assim borbulhando. Aí teve uma hora que ele chegou e falou, não, olha só, aqui a gente já cumpriu o papel da gente. A gente, eu acho que já colocou a empresa num ponto bom, a empresa não precisa da gente mais. Quando você faz um trabalho legal, né, a empresa consegue ficar bem por muito tempo, mesmo depois que você saia, né? Tem toda uma cultura que foi criada, né? A não ser que você seja assim muito... a gestão nova seja muito descuidada, né? Aquela cultura vai ser preservada durante algum tempo. Então a gente olhou e falou, olha, não estão mais precisando tanto da gente aqui, vamos partir para uma aventura nova. E aí a gente começou a Radix, né? A gente começou há 2 anos, e já está aí com 200 e tantas pessoas, né? Cresceu muito rápido. Eu me lembro que na Kentec, na minha primeira empresa, né? A gente demorou quase 15 anos para chegar nesse patamar. E dessa vez a gente chegou em 2 anos. É um negócio meio assustador, né? É legal, é bacana, mas especialmente para o RH é um grande desafio, né? Porque você crescer tão rapidamente assim, necessariamente traz desafios até temporais, né? Porque você não tem tempo de formar uma cultura para receber 200 e tantas pessoas, né? E fazer com que isso daí aconteça de maneira assim tranquila. Não é, as coisas acontecem muito rapidamente. Tanto que quando a gente decidiu montar o RH da Radix, uma digamos assim, das premissas que eu tinha na minha cabeça de buscar uma pessoa de RH era justamente uma pessoa que já tivesse tido uma experiência de startup, né? Tanto que a nossa diretora de RH, a Mônica Paiva, ela na época, agora, né, recentemente, ela estava trabalhando no Great Place to Work, né, que é parceiro da BRH, inclusive. Mas antes ela tinha tido uma experiência grande com a Intelig, que tinha sido uma grande, na minha opinião, até bem sucedida experiência de startup dos anos 2000, né? Então a gente foi justamente buscar alguém que tivesse esse lado. E está dando certo. A gente já desde o início do ano, desde janeiro, né, está com esse RH formal dentro da Radix e já está começando a ter os primeiros resultados. Porque eu vou falar uma coisa para você, não é fácil, é uma missão das difíceis, viu?
A gente, na verdade, agora no ano passado, né, a gente foi eleita a melhor aqui do Rio para se trabalhar e foi eleita a melhor do Brasil entre as empresas pequenas e médias, né? Se não me engano, até 1.000 funcionários. Fomos a número 1 e o Google foi o número 1 das grandes empresas e empresas multinacionais. Então a gente ficou super orgulhoso, né, que com um ano e pouco de empresa já tinha conseguido o título, né? Foi bem bacana. Foi bacana até pra gente, porque na nossa antiga empresa a gente tinha conquistado esse título 2 vezes, melhor do Brasil, a gente chegou a ser melhor da América Latina uma vez, então foi bacana a gente ver que essa cultura acabou vindo com a gente também, e a Radix conseguiu ter um sucesso bom nessa área, né? Agora, tem muito dever de casa para fazer ainda, né? Vamos ver como é que a gente vai. A ideia é ir melhorando aos pouquinhos.